Olá, entendedores, sejam bem-vindos a mais uma sexta-feira de indicações comigo, Sara Marques. Nós estamos conversando essa semana sobre o tema literatura e vamos continuar aí nessa pegada da literatura para a gente despertar um pouquinho mais o interesse para a gente poder ler e ler os clássicos brasileiros, literatura brasileira, para nós podermos até mesmo entender um pouco mais como é que funcionava a literatura brasileira há anos atrás e também a gente poder aplicar ela na nossa vida hoje, que também tem muitos pontos que ela aborda que são muito interessantes e atuais. O primeiro livro que a gente vai falar é Dom Casmurro, de Machado de Assis. Provavelmente muitos já ouviram falar dele. E quem já leu sempre fica naquele dilema e naquela pergunta se Capitu traiu ou não Bentinho. Mas essa pergunta nunca é respondida com tanta ênfase assim, tanta certeza. Então, Dom Casmurro é um romance muito interessante. Ele se passa aqui no Brasil mesmo, no Rio de Janeiro. Ele apresenta um triângulo amoroso, tá ali, que chama a atenção durante a leitura também. O livro conta a história de Bentinho, que na sua adolescência se apaixonou por Capitu, mas foi impedido de continuar esse relacionamento pela sua mãe. Sua mãe, quando ainda estava grávida dele, ela fez uma promessa falando que ele ia ser padre. Então ela impediu esse relacionamento. O romance publicado em 1889, ele também apresenta críticas ao romantismo e à burguesia. Também apresenta, é muito claro, a gente vê com muita clareza. E ele também aborda alguns pontos muito interessantes para a gente poder observar. Ele apresenta a questão do ciúme, ele apresenta a questão da hipocrisia, ele apresenta a questão da corrupção. Então, eu li, não é uma leitura assim tão fácil, talvez, mas com assim, um pouquinho mais de atenção você consegue entender e é um livro assim antigo, é um romance antigo, uma literatura antiga, então tem uma gramática diferente, uma abordagem diferente, mas a gente consegue entender assim, com bastante esforço a gente consegue sim entender e analisar esses pontos. Então, se você não leu, leia, e se você leu, releia e reentenda e observe esses temas abordados no livro. Outro livro que a gente vai falar é Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Eu mesma vi o filme dele, né, a animação dele, e a forma de como ela é feita é muito interessante, sabe? A forma visual dela, o audiovisual dela é muito legal da gente olhar também, porque retrata também muito assim o contexto na qual o livro se encontra. Ele se passa no sertão nordestino e conta a história de Severino, que sai lá da sua terra para a parte mais litoral do país, em busca mesmo de uma melhor condição de vida, assim. Nessa época, o Nordeste passa por muita seca e muitas dificuldades de você ter comida, moradia, então estava tendo muitas dificuldades. E ele faz uma viagem para o litoral. Durante essa viagem, ele presencia, assim, uma pessoa sendo levada, uma pessoa morta sendo levada por dois amigos. E aí algo que espanta muito ele. E ele vê que era um nordestino também, que não aguentou a trajetória e veio a falecer. E aí ele vai presenciando várias e várias situações tristes durante essa caminhada. Até tem um momento que ele pensa em tirar a própria vida, mas ele é impedido por um carpinteiro. E ele conta, até esse carpinteiro conta a história dele também para Severino. E aí começa a dar também uma outra ideia no livro também, toda essa história que ele conta. E quando a gente vê essa questão da morte sendo tratada, ele vê que ele percebe e reflete que realmente a morte ela é uma inimiga do sertão, né? Por isso que ele vem a querer tirar a sua vida, sabe? Porque ele não vê mais algum caminho que ele possa seguir ou continuar esse caminho que ele estava fazendo. Então, essa questão também é muito tratada a respeito da morte mesmo. Então, o livro trata um tema muito pesado, que é a questão da morte, o suicídio também, mas ele é muito interessante, tanto de se ler quanto de se assistir também. É muito interessante, então, para você que não gosta de ler, é aí uma opção para você assistir. Então, é muito legal, a parte visual do filme é muito interessante.
e retrata realmente essa questão da morte sendo algo horrível mesmo, o suicídio, toda essa trajetória dele, sabe? Então, ela assim, é bem melancólico mesmo. É uma questão pesada da gente analisar e ler, mas é muito atual, né? Também a gente sabe como a temática de suicídio, por exemplo, é muito tratada e debatida e refletida durante os dias atuais, principalmente na época de pandemia, entre os jovens. Então, é algo também que a gente pode agregar na nossa vida para ler ou ver e refletir a respeito disso. E aí a gente vê como Severino teve ali uma pessoa um carpinteiro que ajudou ele a poder relaxar mais, poder se tranquilizar, não tirar a sua vida. Então, trata esse assunto pesado, mas necessário também da gente abordar. E é uma temática muito interessante, é um livro também antigo, então é assim, é como se fosse o 1984 que a gente já tinha citado. É um livro escrito há muitos anos, mas é muito atual. Então, esses dois clássicos da literatura brasileira também têm isso, então é muito válido a gente prestigiar essas literaturas, sabe? Não só os livros conhecidos de fora, mas aqui também no nosso país a gente tem esse tipo de literatura, a literatura brasileira, que também aborda temas atuais, escritos antigos de muitos anos atrás, que abordam temáticas atuais. Às vezes a gente fica mais desanimado pela escrita ser diferente, pelas palavras serem não tão usuais do nosso cotidiano, mas com um pouquinho de esforço para a gente conseguir interpretar e entender, vai ser muito legal e muito proveitoso para a gente abordar em vários assuntos, em várias situações na nossa vida. As indicações nossa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curte este vídeo e comente se você já leu um desses dois, qual outros clássicos da literatura brasileira você já leu e você indica aí pra gente também poder ler, ou até mesmo assistir, que nem a gente viu que tem adaptação. Então, e se você não leu nenhum, ou às vezes é desanimado para ler e tal, comece a ler, tenha essa nova visão a respeito disso, trazer esse tema atual, vai abordando isso durante a sua leitura que vai ser muito proveitosa. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até segunda-feira.